Canal Papo Cabeça Oficial. Eu sou o evangelista Gilmar e eu tenho a poderosa palavra do coração de Deus para o teu coração nessa noite. Sim, nós temos sim. A palavra de Deus, ela vai falar em Atos. Atos, o capítulo é o capítulo 12. Atos, capítulo 12 de Atos. Sim, capítulo 12 de Atos. A palavra vai falar: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. E a morte de Herodes. São três contextos no mesmo texto. Tá bom, vamos lá. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Tá bom. Vamos lá. O capítulo é o 12 de Atos. Sim, o capítulo é o 12. O tempo é o tempo de festividade. É tempo de festividade. Não é tempo de ninguém estar morrendo por amor a Cristo. Mas tem gente morrendo. E tem gente matando. Tem gente matando e tem gente morrendo. O tempo é o tempo da festividade dos pães asmos. Ou seja, é o tempo em que o povo de Deus celebra a saída do Egito, a saída rápida do Egito. Não é isso? Quando que o próprio Deus dissera ao povo, na última praga, que tomasse de um cordeiro, de um cordeiro, se fosse grande, dividisse com até 2 famílias, se não, somente aquela família, e que o sangue fosse espargido nos umbrais da porta. Isso traria ao povo uma proteção quanto à morte. A morte passaria sobre. Falar Páscoa fala disso, passar sobre. Então, passando esse sangue do cordeiro nos umbrais da porta, a morte passaria sobre. Então, isso significa Páscoa. Mas, irmão, e o pão asmo? O que tem a ver? O pão asmo tem a ver o seguinte: todo o povo que estava escravo no Egito, eles tinham o costume de fazer seus próprios pães. Mas naquele dia era o dia final, era o dia da fuga. A fuga seria apressada. Eles teriam que ataviar seus vestidos para não tropeçar em seu vestido. E comumente também não colocar o fermento no pão, porque iria estragar a massa. Então, foi pedido a eles que não colocasse o fermento no pão. Por quê? Se colocasse o fermento no pão, eles ficariam atentos à fermentação do pão e alguns poderiam até esquecer do momento da retirada, do grande êxodo do Egito. Então, foi recomendado que não colocasse fermento no pão. Essa festividade dos pães asmos é uma lembrança, é uma recordação a esses dias em que o povo de Deus estava cativo no Egito e saiu de lá apressadamente, a ponto em que não consegue colocar o fermento no pão. Então isso se dá a festividade do pão asmos, que é a lembrança do dia em que o povo de Deus foi tirado com mão forte do Egito através da liderança de Moisés.
Então o tempo aqui em Atos capítulo 12 é tempo de festividade, sim, é tempo de festividade, mas veja bem, é tempo de festa, mas tem homens de Deus morrendo. É para desistir, né? É para voltar para trás. É para dizer, não sou crente não. Não, é sendo jogado em meus leões. É isso? Não, eu não sou pastor, sou evangelista. Sou evangelista, sou apenas um vaso. Sou evangelista, tá bom? Eu admiro os pastores, prezo pela vida deles. É um cargo de grande responsabilidade diante de Deus. Não é assim? Prezo pela vida deles, é um cargo de uma responsabilidade muito grande. Lidar com pessoas não é fácil. Não é fácil. O evangelista já não tem essa pegada, né? O evangelista é anunciar. É isso? É anunciar a palavra de Deus, né? E já o pastor já tem aquele cuidado, né? De arrebanhar o povo e cuidar até o fim, né? O evangelista não tem, não que ele não gostaria de ter esse compromisso, mas é cada um no seu quadrado, tá bom? Ah, Deus abençoe por sua vida e obrigado pela pergunta, tá bom? É sempre bom uma pergunta dessa assim. Tá bom. Então o tempo aqui é um tempo de festa. É um tempo de festa, é o tempo da festividade do pão asmo, como o Senhor já deu de explicar aqui. O pão asmo, esse pão, ele não tem fermento, traz a lembrança da saída rápida do Egito. Por isso, o pão não foi fermentado, dado a saída que foi muito rápida. Então, essa festividade é uma festa que traz a menção, traz a lembrança, rememora, né, a grande saída, o grande êxodo pelo qual o Senhor, com a sua mão forte, tirou o seu povo de lá. Agora, o tempo é de festividade, porém tem povo de Deus morrendo. Herodes se levanta contra o povo de Deus, matando alguns servos de Deus e prendendo outros. O momento de correr é agora, o momento de desistir de ser crente é agora. É Herodes se levantando, não é uma perseguição qualquer. Ainda que seja um rei vassalo, ainda assim é um rei, é poderoso. Ele não manda em Jerusalém. Quem manda é Roma. Mas ainda assim nos bastidores, ele ainda tem essa figura de rei. É ele que é o rei. Certo? Então é um homem poderoso que está perseguindo o povo de Deus. E a palavra vai falar. Deixa eu ver aqui o que essa pessoa está falando aqui. Deixa eu ver. A pessoa está dizendo, lembra quando você falou que ninguém comentava de você? Não lembro. Eu não lembro. Mas assim, a pessoa que faz a vontade de Deus, dificilmente vai ter alguém que não vai comentar. Sempre haverá. Sempre haverá, não tem jeito, não tem jeito. O comentário do tronco. Comentário do tronco que é Cristo. Perseguir o tronco que é Cristo. Quanto mais os reles galhos, né? Quanto mais o jambuzeiro, né? Quanto mais o galho seco. Imagina, irão falar, irão perseguir. Isso é natural. E eu vou te falar, é necessário, é conveniente que seja assim. Não pode ser diferente, senão tem algo errado. Mesmo porque os haters, os perseguidores, os apontadores, os mentirosos, enfim,
Isso é um sinal para aquele que leva a palavra. Se isso não estiver acontecendo, tem algo errado. É necessário que haja. Você não está vendo um hater, não está vendo ninguém pensar, olha, tem algo errado. Agora começou a perseguir, o negócio tá bom. Aí tá bom. Deus está no negócio, fica firme, vai dar certo. Agora não tem perseguição, não tem nada, tem algo errado. Tem algo errado aí. Nós estamos fazendo algo errado que não está nem chamando a atenção do inferno. Sabe, nós não estamos sendo uma pedra no caminho de ninguém. Por isso não estamos tendo represária. Então é perigoso. Se não tem represária, não tem ninguém apontando, não tem ninguém falando, põe a barba de molho. Tem algo errado acontecendo. Entendeu? Então, aquele que leva a palavra de Deus vai dizer que ele leva os seus molhos, vai andando e chorando. Vai levando a palavra, levando os seus molhos e chorando. Porque não é fácil, é muita luta, muita perseguição, né? Tem que haver, tem que ter, tá bom? Tá bom, vamos lá. A palavra de Deus ainda vai falar porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Então os dias eram dias de festividade, porém a perseguição era grande. Elcimar, seja bem-vindo, Deus abençoe. Tá? Muito obrigado pela sua presença. Elisângela, Deus abençoe. Elcimar e Elisângela. Cadê minhas canetas, meu Deus? Elcimar e Elisângela. Pronto. Elisângela Mota, com 2 T's. Legal, pronto. Bom, falei com a Elisângela, nossa irmã, amiga. Também falei com nosso irmão, nosso amigo Elcimar, que sempre nos bastidores dá aquele grau, né? Aqui na curtição aqui, né? Ele não aparece muito e de uma maneira sutil ele se deixa usar pelo Espírito e fica trabalhando aí nos bastidores, fazendo esse número aumentar gradativamente. Eu não tenho como pagá-lo, espero que o Espírito Santo da graça veja graça nisso e recompense ele todas as vezes que ele gastar o dedinho aí. Tá bom, Elcimar? Deus abençoe e comumente todos os demais, tá bom? Que curtirem, compartilhar, enfim, Deus abençoe, tá? Acho que eu vi um gatinho. Ah, tá. Eu vi, foi a Zeni. Zeni, Deus abençoe, seja muito bem-vinda, tá bom? Amém, Zeni. Tá? Fique à vontade, filha. Você tá em casa, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, tá? Olha, o tempo é de festa. Sim, o tempo é de festa. A festa, amém. A festa é a festa dos pães asmos. É o pão que não tem fermento. É o pão que foi necessário não colocar fermento para que o povo não se demorasse no Egito, mas saísse de lá apressadamente. Por isso tem esse nome, pão asmos, pão sem fermento. A palavra de Deus vai dizer que é dia de festa, é dia de rememorar o dia que Deus nos tirou do Egito. É dia de lembrar, trazer a lembrança, como foi que Deus, com uma mão tão forte, nos tirou do mundo, né, da possessão inimiga. Os dias é para isso, os dias é para trazer a lembrança, sim, mas espera aí. Os dias é para lembrar, os dias é para comemorar, mas tem povo de Deus morrendo.
o rei se levantou contra o povo de Deus. E percebendo que alguns estavam gostando da perseguição e da morte daqueles que falavam em nome de Cristo, ele passou a perseguir todos, enfim, inclusive a Pedro. E a palavra vai falar. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O inimigo, ele não só é sutil, mas é esperto. Ele está perseguindo o povo de Deus. E haja visto que ele está perseguindo em um momento, em uma data de uma comemoração muito rica, muito plena. E nessas datas, normalmente, o povo está com o seu coração voltado para Deus, de uma caridade, não é assim? O povo está muito misericordioso. Então, ele está mandando prender Pedro de véspera, entendendo que se ele apresentar Pedro agora, em uma festa tão importante, o povo de Deus vai estar com o coração tão propenso à caridade, ao perdão, enfim, que vai mandar soltar Pedro. E é provável que nem ache justo a prisão dele por um motivo tão fútil, dado a uma comemoração tão plena, que é lembrar quando Deus tirou o povo do Egito. Então ele pretende guardar Pedro para apresentar depois da festa. Só que nós sabemos que o povo de Deus não morre de véspera, né? Guardar o povo de Deus para depois, para fazer lanchinho, é complicado. Se tiver que fazer, tem que ser igual Cristo e Judas. Faça logo, amigo. O que você tem para fazer, faz rápido. Não deixa para depois, não. Faça logo. Porque o inimigo tem um plano. E Deus tem uma eternidade a teu respeito. Tem uma eternidade. Tem um para sempre. Tem um ponto e uma vírgula para você. Um para sempre. E a palavra vai falar. Pois será guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, peraí, é Pedro. Pedro está sendo guardado por um quaterno de soldados, entendendo Herodes que ele tem muitos ajudadores, muitos amigos, e que a qualquer momento eles podem invadir a prisão e tirá-lo de lá. Então colocou uma segurança bem plena, bem boa para ele. Só que enquanto o inimigo se levanta para tentar te parar, para tentar te esconder daquilo que Deus tem para você na tua vida, enquanto o inimigo tenta fazer isso, orações estão subindo ao céu. Deus está tomando orações nesse momento. Pessoas que você não conhece estão orando a teu respeito. Orações estão subindo agora a teu respeito. Senhor, mulheres de coques, homens e mulheres estão orando a teu respeito. Eles não te conhecem, mas estão com a mão em riste apontada para o teu estado agora. As suas intenções estão para todo crente que busca, que fala, que confessa o nome de Deus. Pedindo ao Senhor, Senhor, tem misericórdia. Senhor, vá ao encontro do seu povo, Senhor.
O seu povo está aguerrido na face da terra, está sendo afrontado pelo adversário, está sendo caçado, Senhor. Tem misericórdia, muitos estão sofrendo percas, sofrendo prisões, sofrendo, Senhor, injustiça. Muitos estão enfermos na Tua presença, Senhor. Orações estão subindo agora, nesse momento, a Teu respeito. E eu quero aproveitar e eu quero fazer a minha também. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, eis aqui, Senhor, o Teu povo agora nesse momento. O Teu povo, Senhor, que eu rogo, Senhor, a cada um deles agora, que una, Senhor, a fé e a comunhão com a minha fé agora. Senhor, eu quero estar na Tua presença agora, não representando o Teu povo, porque não sou digno, Senhor, não sou nada, não sou ninguém, Tu é tudo. Então eu rogo a Ti, Espírito Santo da graça, que é como uma garça, que trabalha em meio à lama, em meio à sujeira do nosso ser. Senhor, sonda, Senhor, cada sentimento nessa hora, cada pensamento nesse momento. Sonda cada labirinto, Senhor, dessa mente, desse coração, desse entendimento. Vai soltando, Senhor, essas cadeias, essas amarras, esses cadeados que prende essa pessoa, no costume, que prende no vício, Senhor, que prende na mania, Pai amado. No nome de Jesus Cristo, limpa, Senhor, a mente e os olhos dessa pessoa, limpa a fala dessa pessoa, os pensamentos dessa pessoa. Senhor, essa pessoa tem uma enfermidade, Pai amado, essa pessoa tem uma necessidade, tem uma causa, está colocando diante, Senhor, dos Teus pés agora, e como um vaso, estamos nos quebrando diante da Tua presença, Senhor, para que de nós saia o melhor, Senhor, a melhor fragrância, Senhor, toma, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, essa fragrância que é o nosso espírito, Senhor, contrito diante da Tua presença. Pai amado, se alguma coisa nós fizemos diante da Tua presença que agravou o Teu olhar, o nosso respeito, Senhor, ofendeu o Teu sentimento, nessa hora queremos Te pedir, perdoa nossas faltas, perdoa nossos erros, Senhor, contempla nosso coração, Senhor, que não é, Senhor, o condiz com a nossa boca, o nosso coração fala uma coisa, a nossa boca muitas das vezes fala alguma coisa, mas, Pai amado, no nosso coração essas coisas não existem, essas coisas não estão lá. Pai amado, o Senhor conhece nosso sentimento, sabe, Senhor Jesus Cristo, quem somos nós diante da Tua presença. Pai amado, toma Tua filha, toma o Teu filho, toma todo o crente na face da terra, todo aquele que confessa o Teu nome, todo aquele que tem uma necessidade. Senhor, toma as famílias, toma a filha da Tua filha, toma os filhos, toma o esposo, Senhor, toma essa mente, Pai amado, depressiva, essa mente com ansiedade, essa mente em pânico, essa mente insegura, essa mente, Senhor, que não consegue ver, Senhor, uma luz, Senhor, dentro do túnel, Senhor, não consegue ver uma luz do túnel, não consegue ver uma luz fora dele, não consegue olhar o horizonte, ver esperança no horizonte, Pai amado, traz a bússola, traz um norte para essa pessoa. Senhor, abre as portas, uma porta de justiça, aonde essa pessoa pode encontrar esperança mais uma vez e continuar a sua lida, a sua luta. Pai Santo de misericórdia, faz justiça na vida do Teu filho. Sim, Senhor, traz justiça na vida do Teu filho, Senhor. Justifica a Tua filha, justifica o Teu filho. Toma, Senhor, os corações e as mentes que se encontram de luto. Tua filha perdeu um parente, perdeu
perdeu um ente querido. Sim, Senhor, consola esse coração, consola essa mente. Toma, Senhor, a Josi Gonçalves em tuas mãos, Senhor. Consola a tua filha. Toma, Senhor, todos em suas mãos, Senhor. Toma a tua filha que está no hospital, a Marta, está passando por várias cirurgias, várias situações. Pai amado, toma ela em suas mãos, toma o teu povo nessa hora. Pai Santo, Deus de misericórdia, nos ajuda, Senhor, a exortar essa palavra para o teu povo. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos, já te agradecemos. Amém. Amém, povo de Deus. Quem pode glorificar? Mensageiro do Senhor. Mensageiro do Senhor, Edson Camargo. Tá bom. A palavra ainda vai falar. Tá. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Os dias é de lembrar de onde Deus nos tirou. Deus abençoe, Edson. Muito obrigado por curtir. Os dias são de lembrar. Se você acha que não tem motivo para glorificar esse Deus, lembre quem você era e de onde Ele te tirou, de onde Ele te resgatou. Lembre. A palavra está falando que as festas é a despeito dos pães asmos. As festas dos asmos traz a lembrança de quando o povo de Deus foi retirado do Egito apressadamente. Por isso, o pão ficou sem o fermento. Por isso chama pão asmo. São dias de festividade. É dia de rememorar quando o Senhor apareceu na vida do seu povo e tirou por cima com mão forte. Só que, peraí, é dia de comemorar, mas tem crente morrendo. Tem crente sendo perseguido. Tem crente passando luta. Tem Pedro sendo jogado na cadeia para ser apresentado depois da festa. Agora, qual é a intenção do mundo? Qual é a intenção de Herodes? Apresentar um crente para ser morto depois da festa, da lembrança de quando Deus nos tirou do Egito. Mas é isso que ele está fazendo. Ele está colocando guardas a perder de vista dentro da cadeia, com receio, com medo de que pessoas possam retirá-lo de lá. Mas a igreja está orando intensamente. A igreja está buscando. A igreja está se colocando diante de Deus. Andréia, Deus abençoe, Andréia. Seja bem-vinda, tá bom? Deixa eu ver aqui direito.
É. Andréia B. Correia. Pronto. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. A paz do Senhor, André. Paz do Senhor. Tudo bem, minha irmã? Tudo. Tudo bem, André? Eu estou no ônibus. Aqui eu não vou poder falar. Estou indo para o trabalho aqui, já é 4 horas da manhã. E vai ter muita gente falando. Então eu não posso ficar aqui na janela. Tá bom. Se o senhor puder me descer. Receber uma oração baixinha. Não entendi. Pode receber uma oração baixinha, pode? Se eu posso receber a oração? Sim. Estou precisando. Não é trocar figurinha não, mas crente vai ficar forte, tem que orar. Você vai me ajudar e eu vou te ajudar. Assim, vai fazer uma breve oração. Eu posso... E eu também faço. Tudo bem? Jóia? Ô, irmão, agora eu tô dentro do ônibus, o ônibus tá cheio de gente. Você consegue me ouvir? Ô, irmão. Eu vou orar pelo André, eu não estou entendendo muito bem o que ela está falando, mas eu acho que ela está com dificuldade nesse momento. E eu vou orar por ela. Pronto, tá certo. Senhor meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, eis aqui tua filha, o Senhor sabe a necessidade dela, conhece sua vida, sabe da sua vida. Pai Santo de misericórdia, eu te peço nessa hora. Toma, Senhor, a mente dela, Senhor. Toma o coração, perdoa as suas faltas em Deus. Abençoa, Senhor, o seu dia. No nome de Jesus Cristo eu te peço. Toma toda a sua casa, a sua família, suas mãos. Abençoa, Senhor. Liberta, perdoa, renova, Senhor. Eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Andréia? Amém. Amém? A Andréia está com alguma dificuldade. Eu vou descer ela, pronto. Ela escreve aqui para mim o que é. Tá bom, Andréia? Tá certo? Pronto. Tá certo, né? Tá bom. Eu convidei mais Pronto.
Tá bom, André. Tá ok. Tá tudo certo. Não esquenta não, tá? Tá tudo certo, André. Não esquenta não. Tá bom, vamos lá. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Olha, a palavra de Deus, ela está dizendo que o tempo é o tempo de grande perseguição, mas também é um tempo de festividade. É o tempo da comemoração dos pães asmos. É o tempo de trazer a lembrança a qual o Senhor tirou seu povo do Egito apressadamente, sem tempo de fazer levedar o pão. Então o pão não tem fermento, dado o nome, festa dos pães asmos. Traz a lembrança como foi que Deus tirou o povo dele apressadamente do Egito. Então a comemoração desse dia é isto. Mas nesse dia, homens de Deus estão sendo mortos. E não só mortos. Pedro está sendo lançado na prisão para ser morto depois da festividade. Só que a igreja ora continuamente por Pedro. E nessa oração Deus vai ouvir, porque Deus ouve a oração do justo. E vai enviar um anjo dentro daquela cadeia. A palavra de Deus vai dizer que ele está sendo cuidado por 2 soldados naquele momento. E não só 2 soldados, mas ele tem também grilhões nos seus braços, o prendendo dentro da cela. O prendendo dentro da cela. Mas a palavra de Deus vai dizer que o anjo entra dentro da cela porque não interessa qual seja a tua situação. Não interessa se o inimigo tomou da sua vida, se ele cercou o teu caminho, se te colocou numa situação como se você estivesse preso. Hoje o Senhor entra nessa situação. Hoje o Senhor toca você, não como tocou Pedro, mas toca você no teu entendimento, toca você no teu coração e te dá as chaves dessa prisão para que você possa sair para fora. A palavra vai falar. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Você vê que quando a coisa é libertação, e a libertação vem de Deus, porque tem muita coisa assim que acontece, que parece que é de Deus, mas não é. Parece que é de Deus, mas não é. Mas quando a coisa é de Deus, olha como a coisa acontece. Olha o cuidado. Olha o cuidado, porque eu já vi e vejo pessoas dizendo é Deus, mas não é.
Eu vejo pessoas falando, pessoas muito animadas falando, é Deus. Não, não é. Não é. É o teu desejo de que seja. É a tua vontade que seja Deus. É você mexendo os pauzinhos, fazendo aquilo acontecer fora do tempo, dizendo que é Deus, mas não é Deus. É você agindo com a sua força, com o teu entendimento, dizendo que é Deus no negócio, mas não é Deus. É você tomando posse dos talões, mas não é Deus. É você pegando um monte de dívida, mas não é Deus. É a pessoa forçando uma situação, mas não é Deus. Porque quando é Deus, tudo para. Olha os soldados. Ficaram paralisados dentro da própria prisão. O anjo toca nele. E o anjo não só toca nele para que ele acorde dentro da prisão. O primeiro movimento do anjo dentro da prisão é acordar. É te acordar. E fazer você ver que aqueles que te prendiam estão paralisados. Não têm força para agir contra a tua vida. Esse é o primeiro momento. É tocar você, e hoje o Senhor te toca. Para você sentir e perceber que a libertação começa no teu entendimento. Começa dentro de você. E tudo que está fora, tudo aquilo que te prendia, agora fica paralisado. Fica paralisado, fica dormente. A palavra está falando que o anjo entra dentro daquilo que prendia o homem de Deus. Orações estão subindo para o céu a teu respeito. Nesse exato momento tem pessoas que não te conhecem. Mas pelo fato de você estar alinhado no corpo de Cristo, não interessa em que estado, em que país você esteja. Mas se você está alinhado no corpo de Cristo, que Ele é o cabeça, tem um nariz orando por você, tem um olho intercedendo por você, tem uma orelha intercedendo por você, tem um membro do corpo intercedendo por você. Você está sendo untada, está sendo untado nesse corpo. Tem um nariz orando por sua vida. E naquele grande dia, quando o cabeça vir tomar o corpo, que é a igreja, não interessa onde você esteja, você vai subir em nuvem de glória, juntamente com todos os outros membros. Não interessa onde eles estejam, dentro de um avião, numa carroça, num trem, no metrô, dormindo, não interessa onde eles estejam. Eles irão subir todos junto conosco em nuvem de glória. A palavra está falando que a prisão era uma prisão de morte. O inimigo tinha a intenção de guardar o homem de Deus para um momento propício, para um momento para tirar a sua vida. Mas a oração do corpo de Cristo está subindo ao teu respeito e ao meu respeito. Alguma coisa era para sobrevir sobre tua vida, para te paralisar, para estagnar, para te prender. Mas hoje, por essa palavra, quem vai ficar paralisado são eles. Tanto os que você não vê, como os que você viu. Serão paralisados. A palavra está falando que o anjo entra dentro da prisão e toca na ilharga. Na ilharga é ali na costela ali. Toca ali na ilharga. Entre dois soldados.
eles estão paralisados diante do anjo, como que adormecidos. E a palavra vai falar. Tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Hoje, o Senhor está te tocando. O Senhor está te despertando desse desânimo. O Senhor está te despertando dessa depressividade. O Senhor está te despertando dessa tristeza. O Senhor está te despertando dessa angústia. O Senhor está te despertando dessa incerteza. O Senhor está te despertando dessa falta de visão, dessa falta de sonho. O Senhor está te despertando. O Senhor está te despertando de tudo aquilo que estava te prendendo, querendo te parar. O Senhor está te despertando hoje. Desperta tu que dorme. Desperta tu que dorme. Até aqui você veio dormente. Alguma coisa parece ter te tomado para te parar, para te prender, para te levar a menos, para te entristecer, para te angustiar, trazendo incertezas, para te amarrar, de sorte que você não consegue saber por onde começar. Mas hoje eu limpo tuas vistas e limpo o teu caminho. E aquilo que te prendia, eu paraliso e prendo no teu lugar. Solto você e prendo quem te prendia. No nome do Senhor Jesus Cristo, caminhos sejam retirados, portas sejam fechadas. E aquilo que te prendia, cai por terra agora, no nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Toda investida maligna, toda seta, toda palavra mal falada, toda inveja, todo olho gordo, todo pensamento contrário, toda oração contrária, toda feitiçaria, toda raposa, raposinho, todo cavalo, cavaleiro, todo arco, toda lança, seja quebrada agora, no nome de Jesus Cristo. Se nas montanhas encruzilhadas, se na praia ou na esquina, seja desfeito, o rastro seja retirado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se há sinceridade nessas palavras, Senhor, se há algum crédito, é o teu povo, Pai. Traz um fiel cumprimento, Senhor, nesse edito, Senhor, que esse teu filho libera sobre teus filhos que aqui estão. Faz um milagre, faz uma obra, Senhor. Abre as cadeias, Pai amado, que vem prendendo, vem tomando o teu povo da terra. Vem limitando a visão, Senhor. Vem limitando o teu povo da terra. Sejam desbloqueados, Senhor. Lugares públicos que foram fechados. Lugares públicos serão abertos. Haverá justiça. Os cadeados estão sendo quebrados, rompidos, portas estão sendo abertas. A justiça será feita. Não adianta querer guardar a bênção do povo de Deus. Não adianta querer esconder. Não adianta querer matar. Não adianta querer fazer isso. A palavra vai falar. Levanta-te, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então a palavra está falando. Levanta-te. Levanta-te depressa. Você sentiu que alguma coisa queria te parar.
Algum desânimo, alguma tristeza, alguma angústia queria te parar, te tomar pelo pé como que uma cadeia te tomando, te prendendo. Um desânimo querendo tomar a tua mente, tirando o teu foco. Ainda existem coisas importantes em você. Pedro está na cadeia, mas o tempo ele não para. O tempo fala de uma festividade a respeito da festa dos asmos. É a lembrança do tempo, do dia em que fomos retirados do Egito apressadamente. Comece a lembrar do dia que eu te tomei pela mão. Comece a lembrar do dia que eu te chamei para ser minha filha, para ser meu filho. Comece a lembrar agora. Eu começo a trazer à memória aqueles dias que eu te tomei pela mão e te tirei com mão forte do Egito. E não serão essas cadeias, não serão essas prisões, não serão essas situações que vão te prender, que vão te matar. Não vão te matar. Levanta depressa. Levanta depressa, quiseram te prender. Levanta depressa. Palavra vai falar. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança nas costas a tua capa e segue-me. O anjo, ele não é besta. O anjo, ele não é bobo. O anjo, ele conhece o terreno. Aquilo que você não vê, que está fora do teu alcance, o anjo já sabe. O anjo já sabe o terreno que você vai pisar. O anjo já sabe o cenário que você vai encontrar. E o anjo já está falando: pega a tua capa. Pega a tua capa. O anjo já sabe onde tu vai pisar. O anjo já sabe por onde tu vai andar. A pessoa está presa, mas o anjo está falando: já pega a tua capa. Eu sei onde você vai andar. Eu sei por onde você vai caminhar. Eu sei até onde você vai chegar. Pega a tua capa. A pessoa está presa, está sem esperança. Imagine se quem está preso está pensando em capa. A liberdade está cantando: eu vou querer saber de capa. Eu vou deixar tudo para lá e vou sair até nu, só de cueca. Mas o anjo está falando: calma, pega a capa. Pega a capa. Você não sabe como está lá, mas eu sei. O Senhor conhece os caminhos, conhece os atalhos. O Senhor conhece, o Senhor sabe. O Senhor sabe o tempo que te espera. Pega a capa. Não deixa a capa, pega a capa. O Senhor sabe o tempo que te espera. Atavie os seus vestidos. Amarre os seus vestidos para que você não tropece neles. Você não vai tropeçar. Vai dar certo dessa vez. O anjo será a sua luz. Amarre os seus vestidos para que você não tropece neles. Amarre os seus vestidos. A palavra vai falar. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas. Quando o anjo diz isso, cinge-te, o anjo está falando assim: veste tuas roupas. Veste tuas roupas. E não vesta de qualquer jeito. Não deixe pontas soltas, para que você não tropece nela. Cinge-te.
se cubra. Pegue suas alparcas. O caminho ainda é difícil, mas haverá libertação. Coloque as alparcas. Proteja o teu coração. Proteja o teu coração. O caminho ainda é difícil, mas vai haver livramento e libertação no nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra vai falar. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. Aí você observa o cuidado. É o cuidado do anjo do Senhor para com todo aquele que espera no Senhor. O anjo está dizendo: cinge-te, calça tua chinela e toma da tua capa. Então, quando fala essas três situações, cingir-se, porque naquela época se usava vestidos muito longos. E as cadeias onde Pedro estava, de sorte que não tinha muita iluminação. Então poderia esquecer que no momento em que ele está ganhando liberdade, alguma ponta solta do seu vestido poderia enganchar em algum lugar. Então o anjo está falando: não deixe pontas soltas. Eu estou trazendo a libertação para a sua vida. Não deixe pontas soltas. O que tem que resolver, resolva tudo que tem que resolver. Resolva tudo. Não deixe pontas soltas. Você está entendendo? Você não é boba. Você não é besta. Resolva o que tem que resolver. Não deixa nada que possa te prender de volta aí nesse lugar, ou que possa te deixar aí. Então o anjo está dizendo: atavia seus vestidos. Não deixe pontas soltas. Coloque suas alparcas. Se proteja. Proteja os seus pés nesse caminho. Proteja o seu coração nessa saída. Pés simboliza coração. E o anjo está falando: coloque as alparcas nos seus pés. Proteja o teu coração. Proteja. A palavra vai falar. Lança às costas a tua capa e segue-o. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Então é Pedro. A igreja ora incessantemente por Pedro. Assim como a igreja na face da terra, nesse exato momento, mulheres de coque, homens, enfim, estão orando. Independente em que país, cidade, estado você esteja. A verdade é que quando nós oramos sempre na intenção, no plural. É sempre nós, é sempre a tua igreja na terra. Quando eu oro pelo nariz, pela boca, pelo olho, pelo ouvido. Eu estou orando pelo corpo de Cristo, o qual você está introduzido nele. Então a minha oração, ela toma você nos quatro cantos da terra. A sua oração me toma aonde eu estiver. O cabeça desse corpo é Cristo. E a palavra vai falar. E disse-lhe o anjo: cinge-te
e ata tuas alpacas. E ele o fez assim e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, segunda e quarta, e quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. A prisão era uma prisão de morte. É a prisão em que a pessoa está sendo guardada para ser levada à morte. Os dias são dias de festas. É a festa dos asmos, ou seja, é as festas em que o povo se lembra como Deus os tirou do Egito. Mas agora o anjo entra dentro dessa prisão. Guardas são adormecidos. Pedro é retirado dessa prisão. Ele não se dá que o que ele vê verdadeiramente é algo real ou é uma visão. Ele não faz ideia. Ele está mensurando, claro, ele está pensando se é ou não. Ele está tomando primeira guarda, segunda guarda, e quando chega nos portões de ferro, que dá para a cidade, os portões se abrem sozinhos. É mais um susto. Ele foi colocado por homens que queriam vê-lo morto. Mas agora, aquilo que precisou pessoas fecharem, pessoas agirem, se abre sozinho. O que fizeram na tua vida, não vai ser nenhum anjo que vai tocar. Não vai ser o anjo que vai abrir. Ele vai estar lá para servir de testemunho. A missão do anjo é te conduzir. Mas quem vai abrir vai ser Deus. Aquilo que está fechado, quem vai abrir é Deus. E a palavra vai falar. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora, ser verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E temendo Pedro, E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, a alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Agora, o anjo toma Pedro. As portas vão se abrindo, uma a uma. Ele toma as ruas da cidade e logo o anjo se aparta dele.
Agora ele toma uma das portas do local onde existe um povo de Deus reunido, orando até mesmo pela vida dele. E também comemorando a saída do Egito. É a festa dos pães asmos. Mas aquilo que era festividade, para se rememorar a saída do Egito, do mundo, agora virou uma intenção pela vida de Pedro. É buscar a Deus para pedir ao Senhor que liberte Pedro da prisão e também da morte. E a meu ver, parece não. De toda sorte, o Senhor contemplou a oração do justo, porque agora está Pedro na porta do pátio, batendo a essa porta, enquanto Rude vem atender, sem acreditar que é Pedro, na porta, e tão alegre estava, que saiu sem nem ao menos abrir a porta, e foi falar para todo o resto do povo. E a palavra vai falar. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E temendo Pedro, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. A menina, ela está tão alegre, ela está tão contente, tão alegre e contente, que ela não conseguiu abrir a porta para Pedro. Na verdade, ela não acreditava que alguma coisa pudesse livrar Pedro da mão de Herodes. Mas a verdade é que o Senhor ouviu as suas orações. E agora ela consegue contemplar, eu acredito, um dos primeiros sinais da sua vida, do poder da oração do crente. Qualquer um poderia ir naquela porta e contemplar Pedro, mas o Senhor permitiu que fosse Rude, uma menina. Eu não imagino, eu tenho certeza, que essa menina orava com todos os demais dentro daquela casa. E com toda a sorte, essa foi uma das suas primeiras experiências de ver a sua oração sendo ouvida por Deus. Ela estava intercedendo por Pedro. Pedro estava preso na prisão. Estava tomado para ser morto no dia seguinte. Mas a oração dessa menina, juntamente com todos os demais, foi ouvida pelo Senhor. E agora vem a soltura e o livramento de Pedro. Ela não resiste, ela sai correndo, vai contar para todos, sem ao menos abrir a porta. Mas alguém vai dizer: é o anjo dele que está aí. Então, no meio desse povo, mesmo sendo povo de Deus, mesmo estando orando para Deus, tem alguém que ou não entende muito bem o poder de Deus, está aprendendo a respeito das coisas de Deus, porque o anjo dele jamais viria na casa deles, depois de morto, não. Mas tem alguém que está falando isso. Está falando que Pedro já está morto e quem está à porta é um fantasma. É isso que estão falando. Mas a palavra vai falar que o que vai acontecer na sua vida vai surpreender todos à tua volta. Vai surpreender. As pessoas não saberão dar nome para o que vai acontecer. Será grandioso. Pessoas olhavam e não viam saída. Não viam saída. Na verdade, alguns não vão nem acreditar.
dado o tamanho, a grandiosidade da libertação que Deus vai trazer sobre a tua vida. E a palavra vai falar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago. Anunciai isso a Tiago, os irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-o justificar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Biasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele fez uma prática, e o povo exclamava: a voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ora, a pessoa tenta fazer um mal a uma mulher, um homem de Deus. Tenta prendê-lo, tenta matá-lo, tenta pará-lo, tenta intimidá-lo. Mas agora, o anjo que veio libertar Pedro, se é ele ou não, um anjo se levanta contra Herodes. E aquele que perseguiu para matar o povo de Deus, agora ele é comido de bicho, porque não soube dar glória a Deus. Teve a oportunidade. Ele podia se arrepender, mas não se arrependeu. E ele foi comido de bicho. Agora, não pensa você que essa fala comido de bicho, essa situação, é qualquer situação. Não, não é não. Não é não. Ser comido de bicho é ser comido de dentro para fora. Nós já temos nossos bichos. Cada um de nós tem uma quantidade de bicho dentro de nós mesmos. O sinal para esses bichos começar a comermos nós de dentro para fora, é eles perceber, sentir que a morte jaz conosco. É automático. É o sinal que eles precisam para começar a fazer o trabalho deles. Então não é qualquer coisa, é algo terrível, é algo tremendo. Só que o que acontece? Esse homem está vivo. Se esses bichos precisam desse start, desse sinal, para começar a agir, mas quando o homem está vivo,
Então é algo terrível que aconteceu com esse homem. E a palavra vai falar. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Essa é a palavra, é bem curtinha, mas é o que Deus preparou hoje, tá bom? Em respeito à nossa irmã Josi, né? Em respeito à nossa irmã Josi Gonçalves, que perdeu seu filho no dia de ontem. Seu filho lutou bravamente contra uma enfermidade e não é que ele foi vencida por ela. Deus sabe todas as coisas. Ele descansou. É assim? Então, assim, eu quero louvar a Deus pela vida dele, pela vida da mãe dele, que perde um filho, né? Perde um filho que deixa saudade, né? Deixa um vazio, uma dor, que não adianta conversa, não adianta conselho, nada vai tampar, nada vai sarar, nada vai parar o sangramento, não tem jeito. Porque Eclesiastes já dizia que há um tempo para todas as coisas, e o tempo dela é o tempo da separação da carne, é o tempo de espalhar pedra, é o tempo de morrer, né? Houve o tempo de nascer, agora é o tempo de ir embora, né? É o tempo de se separar, é o tempo de deixar de abraçar. Então, esse tempo, quando fala de tempo, é o que nós precisamos, não tem outra coisa. A Josi vai precisar de tempo, assim como eu precisei de tempo. E até hoje tem que conviver, né? Tem que conviver. Também perdi um filho também, eu acho que foi com a mesma idade do dela, e tem que conviver com isso, né? Não tem jeito. Isso não é uma homenagem, mas é de uma solidariedade, né? De uma empatia, de querer mostrar que não é porque nós somos uma igreja virtual, né? Uma pequena célula, que nós não lembramos. Então, se você está passando algum processo de luto, está sempre aqui comigo, fala comigo, estou de luto. Nós vamos sofrer junto. Vamos chorar junto. Não é porque é internet que eu não posso sofrer com você. Eu não posso chorar com você. Não posso sentir tua dor. É isso que nos faz igreja. Essa união. Esse sentimento. Entendeu? Então, se está passando um processo, você fala comigo aqui, tá? A gente não pode ser irmão só quando a coisa está boa. Eu vou divulgar o teu luto, vou mencionar o teu luto, vou trazer a notinha de pêsames. Nós somos uma igreja como outra qualquer, virtual ou não, nós somos. Entendeu? E a partir de agora também eu vou estar mencionando as pessoas que estão enfermas. Vai ter uma nota de quem está enfermo. Quem quiser orar pelas pessoas que estão enfermas aqui no nosso meio, vai estar postado todas as pessoas que estão enfermas. Então, assim, não é que seja obrigado, mas todos que passarem por aqui e verem aqueles nomes ali, a pessoa está enferma, assim, é interessante que, como igreja, você ore por elas, apresente.
no vídeo que também nós vamos estar postando também, na foto, de pêsames, vai estar o nome do ilutado, né, do familiar, né, que perdeu o parente. Só não vai estar o nome do saudoso, né, da pessoa que já se foi, não vai. Porque crente não pode orar por quem já foi. Tem que orar por quem fica. O sofrimento é grande, né? Então hoje a nossa oração é para nossa irmã, que sempre está aqui conosco, vocês conhecem, é a Josi Gonçalves, tá bom? Josi Gonçalves, né? Então nós estamos junto com ela, né, nesse luto também, né? Esperando que estando na casa do luto, o Senhor ele traga um consolo, traga um consolo. É bem verdade que quando nós entramos na casa do luto, nossas feridas elas se abrem, elas reabrem. Elas reabrem. Só que uma coisa é certa, nós ficamos mais fortes. Mais fortes nós ficamos. Olha, fiquem todos com Deus, peça a oração de vocês e também que orem pela Josi Gonçalves. E que mencione ela nos arroba, coloca um arrobazinho, tá? E manda os pêsames. Manda os pêsames, ela vai ver. E ela vai perceber que existe uma igreja virtual que se importa com a dor dela. E isso diante de Deus é grande coisa. Deus vai te recompensar. Porque parente não vai estar dentro da casa dela 24 horas. Parente não vai para cima da cama com ela. Mas você vai, através do celular. Quando ela abrir o celular, ela vai ver o teu arroba, ela vai ver você mencionando ela e desejando para ela que Deus a console, desejando seus pêsames. E que nós aqui como igreja sentimos falta dela. Que Deus possa abençoar ela e a família dela e colocar um bálsamo na dor dela. Porque ninguém nasceu para enterrar filho. Nós, pai, deveríamos ser enterrados por eles. Ninguém nasceu para enterrar filho. E a nossa irmã Josi enterrou ontem o filho. E eu peço a oração de todos vós, mencione ela no arroba e envie os pêsames para ela. Então, de vez em quando ela está aqui na plataforma, buscando uma palavra que envolva a mente dela, traga algum alento. E eu tentei fazer isso, mas eu não sei se eu consegui, tá bom? Mas se nós todos se juntar, você mandar teu arroba, eu mando o meu, o outro manda, o outro lembra, o outro traz o pêsame, ela vai ver e vai falar, poxa, legal, muito bom. Que bom que lembraram de mim. Tá bom, povo de Deus? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até daqui a pouco.